Como prometido, vamos falar sobre o sistema monetário, aquele que existe agora e aquele que é proposto pelo projeto Nova Comunidade. Começo por lembrar que, como vimos no vídeo anterior, o sistema monetário foi criado pela elite do topo da pirâmide, por isso, obviamente, tem uma das suas principais características. É quase impossível de entender. Isso acontece porque os mais dotados, seja em dinheiro, seja em inteligência, cedo perceberam que quanto mais complicadas fossem as regras da sociedade, mais fácil seria para eles contornar essas regras ou então ganhar a vida manejando as regras ao serviço dos mais dotados e que têm mais dificuldade em se mexer nesses labirintos. Ou seja, aqui temos mais uma inversão do modelo natural e familiar. Os mais dotados usam essa característica genética para extrair os recursos mais fracos, quando deveriam encará-la como um privilégio e como contrapartida deviam utilizá-la para ajudar os menos dotados da comunidade. E nesse modelo baseado no ser e não no ter, seriam recompensados através da gratidão e da admiração por parte da comunidade. Por isso, tentar entender completamente o atual sistema monetário não está definitivamente ao alcance do comum dos mortais. Acho que só os sobredotados é que o conseguirão fazer. Agora, isso não quer dizer que adotemos a atitude que normalmente as pessoas adotam quando se deparam com algo difícil e complicado, que é desinteressar-se. Isso seria fazer o jogo daqueles que se beneficiam com o sistema. Por exemplo, se o nosso carro tiver uma avaria mecânica e nós não percebemos nada de mecânica, o que é que nós fazemos? Levamos-lo a reparar à oficina mais próxima e nem queremos saber o que ele tem, nem pedimos orçamento? Levamos-lo ao mecânico que tem o melhor paleio? Não. Provavelmente levamos-lo ao mecânico que tem a melhor reputação, que é menos ganancioso. E queremos saber a sua opinião profissional sobre o problema. E se nos quisermos sentir mais seguros, comparamos a sua opinião com uma segunda opinião, com uma terceira opinião, com uma quarta opinião. Ou seja, embora não percebamos de mecânica, à medida que vamos ouvindo mais opiniões profissionais, vamos começando a ver um fio condutor do problema. E começamos também a formar uma opinião mais fundamentada. O mesmo se passa com o sistema monetário. Devemos ver várias fontes e quanto mais nos debruçarmos, mais fundamentada será a nossa opinião e mais confiantes nos sentiremos. Porque, embora não o conseguimos perceber completamente, conseguiremos pelo menos ver as suas características base. Por isso, só a título de curiosidade, vou enumerar rapidamente os três factos que irão ver se analisarem o sistema monetário. Primeiro, é que a gestão do sistema monetário é feita por entidades privadas e não por entidades públicas. A segunda é que o dinheiro é criado na forma de dívida e acrescido do correspondente juro. Ou seja, por exemplo, quando eu vou ao banco pedir um empréstimo, ele não vai ao cofre buscar o dinheiro que alguém lá depositou para me emprestar a mim. Não, ele apenas digita uns números na minha conta. Fico com um débito ao banco e o banco fica com um crédito sobre mim. Eu, para além de devolver esse dinheiro, também vou ter de entregar mais os juros. E aqui vão ver o terceiro facto, que é, como o dinheiro de juros não foi criado quando contraí o empréstimo, então eu vou ter de arranjá-lo em algum lado, noutra pessoa que contraiu outro empréstimo. Ou seja, o que quer dizer que vai haver constantemente alguém que não consegue pagar o seu empréstimo. E tem de sempre de haver alguém a falir nesse sistema. Estes são os três principais sintomas do atual sistema monetário doente. Mas eu vou falar acerca do cancro do sistema, que é para mim o cancro do sistema. E que normalmente não é muito falado, pelo menos diretamente, nessas análises. Ou seja, os juros. Então, como vimos, todo o dinheiro é criado como dívida acrescido de juros. Por isso vamos analisar este mecanismo do juro. Como é que funciona o juro? Alguém tem muito dinheiro, recursos, não se esqueçam da primeira vídeo, e deposita no banco, que lhe paga um juro, digamos, 2%. Depois vem ao banco alguém com pouco dinheiro e pede um empréstimo. E tem que pagar, digamos, 4%. 2% para o trabalho do banco e 2% para o dono do dinheiro. Então, ele é um mecanismo que apenas tem um sentido. Tirar aos mais pobres para dar aos mais ricos. Não tem outro sentido. Isso é importante não esquecer. É muito simples, toda a gente entende. Em qualquer situação onde sejam aplicados juros, eles só têm um sentido. Tirar aos que têm pouco dinheiro a favor dos que têm muito. Não esquecer. E aqui chega a altura de fazermos uma pergunta.
será que devemos permitir a existência deste mecanismo na nossa sociedade? Nunca nos podemos esquecer de que todas as ações têm sempre, que nós executamos, têm sempre um de dois sentidos. Positivas, negativas, pacíficas ou agressivas, construtivas ou destrutivas, dignificantes ou humilhantes, justas ou injustas, egoístas ou solidárias, etc, etc, etc. E a qualidade da sociedade onde vivemos será o resultado do somatório das nossas ações individuais. Mas mais importante que as nossas ações individuais são as regras pelas quais a sociedade se rege. Porque as nossas ações têm um alcance limitado, mas as regras têm um alcance enorme. Por isso, temos de ter especial cuidado quando criamos uma regra ou um mecanismo. Porque as regras também têm um desses dois sentidos. Por isso, como o juro tem apenas um sentido, tirar aos mais pobres para dar aos mais ricos, então não o podemos colocar na categoria dos positivos, ou justos, ou solidários, mas na categoria dos negativos, injustos e egoístas. Por isso, podemos afirmar com firmeza que estamos a permitir algo que contribuirá para o nosso mal-estar e não para o nosso desenvolvimento. Por isso, não admira que o juro seja proibido por muitas religiões, como por exemplo os muçulmanos, pelas testemunhas de Jeová, e durante séculos foi mesmo proibido pela Igreja Católica, durante séculos. Porque realmente este mecanismo não está nada de acordo com a essência solidária professada pelas religiões, uma vez que atua exatamente no sentido contrário. Bom, até agora estivemos a falar dos juros numa perspectiva de empréstimos entre cidadãos. Mas agora chegamos à parte verdadeiramente alucinante e que foi realmente um golpe de mestre da elite do topo da pirâmide. E vou citar uma frase que alguém disse e que exemplifica bem esta loucura, que é: ter banqueiros no controle do sistema monetário é o mesmo que ter pedófilos a cuidar do infantário. O que é que eles conseguiram fazer? Conseguiram colocar os juros dentro do próprio sistema monetário. Como vimos, o dinheiro é criado como dívida a crescer de juros. Por isso, todo o dinheiro que circula tem juros agregados. Ou seja, como o juro é um movimento que tem apenas um sentido, de baixo para cima, então o dinheiro a circular é como um redemoinho gigante, em que os juros sugam constantemente o dinheiro da base para o topo. E falo de uma maneira que ninguém dá por isso. Quantos de nós já não ouvimos as pessoas dizerem: eu pago tudo a pronto, não vou estar a pagar juros porque isso ficava ao dobro do preço. Mal essas pessoas sabem que, segundo estimativas, cerca de 30% ou 40% do que pagamos por bens ou serviços vai para rendimentos de capital, seja juros ou rendas. Porque praticamente não há nenhuma empresa que não tenha empréstimos bancários ou que não alugue instalações. E agora, até uma boa fatia dos nossos impostos serve para pagar juros. Por exemplo, pelo empréstimo de 78 mil milhões de euros que pedimos à Troika, vamos pagar cerca de 34 mil milhões, quase metade. Antigamente era preciso invadir uma nação com os exércitos para conseguir roubar os recursos ou escravizar a população desse país através de impostos. Hoje em dia não. A elite financeira, aproveitando-se das fracas democracias devido à ignorância das populações, ignorância não no sentido ofensivo, mas na ignorância das reais causas dos problemas, mas a elite, aproveitando-se dessa ignorância, escraviza países inteiros através da dívida, onde as pessoas ficam a trabalhar para pagar esses empréstimos eternos. O resultado é que cerca de 80% da população paga juros aos 10% mais ricos. São os escravos e a nobreza dos tempos modernos. E foi certamente inspirado neste quadro que alguém disse a célebre frase: ninguém é mais escravo do que aquele que falsamente se julga livre, se acredita livre. Bom, soluções. Solução só há uma. E é a mesma para tudo. Vamos ver mais à frente. Agora, remendos há muitos. Uns melhores, outros piores. Mas dentro de uma sociedade competitiva nunca passarão disso, remendos. Porque, como vimos no vídeo anterior, na pirâmide estão constantemente forças a tentar utilizar o sistema para benefício próprio. Por isso não vou perder tempo com isso, vou apenas falar vagamente sobre a solução mais comum e o remendo que será o mais eficaz, que seria o Estado emitir o dinheiro sem juros, conforme a necessidade da economia. Um problema, e é o argumento utilizado pelos banqueiros, é que se for o Estado a emitir o dinheiro, então os governantes, para serem reeleitos, para apresentarem obra, imprimem mais dinheiro, o que geraria uma inflação galopante. Outro problema é que numa sociedade desigual o dinheiro começa-se a concentrar numas poucas mãos e depois começa a faltar noutras.
E como há salários fixos, então é preciso imprimir mais dinheiro. Depois, também essas poucas mãos normalmente transferem o seu dinheiro para o exterior, paraísos fiscais, etc. E lá é preciso imprimir mais dinheiro, etc, etc. Remendos, remendos, remendos. Por isso, estamos só a perder tempo. Solução. Só há uma. A proposta pelo projeto Nova Comunidade. E esta solução é mesmo para todos os problemas. Foi a que vimos no primeiro vídeo. Que é o primeiro passo. Eliminar a motivação do gestor do sistema monetário. De lucro pessoal direto para lucro pessoal indireto. Como vimos no primeiro vídeo. Isto garante que a gestão é feita não com objetivos pessoais, ou de classes, ou de interesses, mas com um objetivo correto. Utilizar o dinheiro como uma eficiente ferramenta de troca. Segundo passo. Eliminar todo o dinheiro em papel ou em moeda e utilizar apenas dinheiro digital e cartões. Acabavam os assaltos, as luvas, etc., as corrupções, etc. Na Suécia, por exemplo, não é nada do outro mundo, na Suécia já pensam fazer isso. Terceiro, cada cidadão apenas ter uma conta bancária e completamente transparente. Ou seja, no fundo, isto tudo é criar um sistema que, como disse no primeiro vídeo, tecnicamente impossibilitasse ilegalidades como corrupção, crimes económicos, etc. Isto são tudo coisas, passos que podiam ser dados hoje se a sociedade quisesse mesmo acabar com os crimes económicos. Por isso termino dizendo que temos todas as ferramentas necessárias para criarmos finalmente uma sociedade civilizada e feliz. Agora, isso não se faz com remendos, mas com conhecimento, coragem, organização e trabalho.